Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor da glória, nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, Pai, um momento que nós separamos, meu Senhor da glória, para aprender um pouco mais de Ti. Pai, nos esforçamos, tivemos nosso dia a dia, Senhor, conforme Tua querida vontade, fazendo as nossas coisas, e agora é o momento em que nós estamos aqui, com a nossa mente, com o nosso coração aberto, para que nós venhamos aprender mais de Ti, para praticar e nos aperfeiçoar cada dia mais. Meu Senhor da glória, toma essa mão em Tuas mãos, toma os nossos ouvidos, toma a nossa mente, toma, Deus, o nosso coração, toma, Senhor Deus Santo, o professor, qual se preparou para entregar essa aula, Senhor, para nós, Senhor, que nós venhamos verdadeiramente aprender e praticar. Toma aqueles que ainda não chegaram, traga em paz, meu Senhor, traga em segurança, para que eles também venham participar, meu Senhor, da glória daquilo que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui, meu Senhor, recebe a nossa vida até aqui, como louvor e adoração a Ti. Instrui, nos ensina, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O que eu coloquei lá no grupo a nossa lição de hoje, como a gente sem ter duas lições, a lição 5 e 6, então, para a gente não perder a data, porque essa hoje é 18 de agosto, então vamos iniciar aqui a nossa lição de novo, nessa data, dia 18 de agosto. Meu irmão, eu não estou com o microfone, porque eu gosto do microfone não, tá? Eu estou com o microfone porque só para a mídia aqui. Amém? Isso é só para a mídia. Vamos sentir. Amém, meus irmãos. Eu não vou falar sobre a lição 7. Então, quem tem, a gente abre o livro de Esther, que vamos hoje meditar no capítulo 1 e no capítulo 2 de Esther. Amém? O texto Paulo diz assim: antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a conosco, abatendo ou exaltando. A leitura diária que foi o devocional da semana, que foi segunda-feira, Esther, capítulo 1, do verso 5 ao 8, que diz: Assuero faz um convite de um banquete público ao povo da fortaleza de Suzã. Terça-feira, Esther, capítulo 1, verso 9, a rainha Vasti também oferece um banquete, porém restrito às suas mulheres. Quarta-feira, Esther, capítulo 1, verso 10 ao 12, a rainha Vasti resiste à ordem do rei. Quinta-feira, Esther, capítulo 1, verso 13 ao 15, e do capítulo 20 ao 22, verso do 1 ao 13, do 13 ao 15, e do 20 ao 22, o rei se aconselha com os sábios e destitui a rainha. Sexta-feira, Esther, capítulo 2, verso 1 a 4, o rei Assuero se decide escolher uma nova rainha. Sábado, Esther, capítulo 2, verso 16 e 17, a rainha escolhida foi a Judia e Esther. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, sobre a história de Esther. Amém? Então, abre aí a sua Bíblia, Esther, capítulo 1, verso 10. Aí depois, vamos ler Esther, capítulo 2, verso 12, de diante. Então vamos ler do Esther, capítulo 1, verso 10, até o verso 19. Aí vamos lá, 10, 11, 12, 16, 17, 19. Depois Esther, capítulo 2, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Passou, pastor. Vamos achar aí? Vamos começar aqui. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bicha, Amona, Biquita, Abaraquita, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. 11. Que introduzissem na presença do rei e da rainha Vasti, com uma coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei.
disse, invocando a presença do rei, porém, todos os príncipes e contra todos os povos, que há em todas as províncias do rei Assuero. 17. Porque no dia que fez a rainha, chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvir dizer, quando o rei Assuero introduzisse a sua presença, mas porém ela não foi. Versículo 19. 19. Vai, 19. Vai. Vai. Se bem parecer o rei sair da sua parte, é dito real. E os diversas comigo. Mas não, ó. Que não se revoltem a saber que Vasti não entre mais na presença do rei e o rei de o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Agora vamos para o capítulo 2, verso 12. E chegando já a Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. 13. Desta maneira, pois, deu a moça ao rei tudo quanto ela desejava ser dado, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e à manhã tornava a ser casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, do rei, das concubinas. Não tornava mais o rei, salvo se o rei a desejasse fosse chamada por nome. 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Mardoqueu, que a tomaram por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther, graças aos olhos de todos quantos a viam. 16. Assim foi levado ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º do reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todos os virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então aqui foi, né, que nós aqui a história de Vasti e também a história de Esther, né, quando Vasti recusou o bandido do rei e depois de Esther, quando ela é escolhida pelo rei. A nossa solução. Deus estabeleceu princípios e práticas pelas quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta sessão, veremos uma contraste entre as condutas de Vasti e de Esther e Vasti, né? A conduta de Vasti e de Esther é a obediente moça judia que ascendeu o trono de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Vamos lá, o nosso primeiro tópico, que é o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Seu nome grego era Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convocou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar a grandiosidade
generosidade do reino e as suas riquezas. Eu quero que você guardar isso aqui. Olha, no terceiro ano do seu reinado, Assuero tornou a nobreza imperial e o Senhor de todas as províncias para mostrar-lhe a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Lembrando aqui em cima que existiam quantas que ele reinava quantas províncias? 127 províncias. Então todos eles, depois quando ele começou a reinar durante 3 anos, ele convidou todos para participar desse banquete, para que todos vissem ver sua riqueza, para ver a sua grandiosidade do seu reino. E essa recepção repercutiu durante 180 dias. Quem consegue, pastor, fazer uma festa durante 180 dias? Quem consegue fazer uma festa assim? Quem não quer alimentar? Então, 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião. Presta isso aqui. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou os seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes a história grego-europeia, a história do historiador grego-Heródoto. Eu fui parar de pesquisar sobre isso aqui, né? Sobre esse detalhe da história, o Samuel, por qual motivo desse grande fracasso que eles tiveram. Nessa guerra em que eles se levantaram para guerrear contra a Grécia, era naquele tempo em que as províncias, as cidades, aquelas questões de ter um maior campo territorial, para receber bastante, como pode ser, mercadorias, levar mercadorias, causar metrópoles, alcançar bastante povo, bastante assim. Então, o rei da Pérsia, que era Dário, o antigo Dário, Dário o Grande, ele conquistou todos esses territoriais, todas as terras, essas 157 províncias, ele conquistou. Então, o reino da Pérsia, ele é um reino muito poderoso. Ele falou aqui sobre Daniel, vai ver quando quando o rei da Pérsia vem e ataca, quando o filho de Nabucodonosor, ele está treinando. Aí, de repente, eles pegam uma mão na parede, dizendo que estava sendo pesado no meio da balança. Quando ele estava vendo aquele que foi pesado da balança, estava o reino de Pérsia entrando pelos portões da grande Babilônia e tomando o exército da Nabucodonosor. Você está falando, olha, foi isso? No reino da Pérsia? Então você vê que o reino da Pérsia era um reino muito poderoso. Muito poderoso. Não é todo que Deus até levantou o próprio rei da Pérsia, chamado Ciro, para que liberasse o povo, desse carta para o povo voltar para as suas terras. Que povo é esse? O povo judeu, para voltar para a sua terra, construir os muros, construir o templo novamente. Então você vê que o rei da Pérsia, tanto de território que ele conquistava, Deus levantou um deles para liberar o povo do cativeiro babilônico para voltar para a sua terra. Além disso, muitas materiais, pedra, ouro, madeira, foram dados pelo rei Ciro para a reconstrução do templo de Jerusalém. Então aqui, esse grande fracasso aqui foi o seguinte: eles não ficavam satisfeitos com aquilo que eles tinham, eles queriam muito mais. E por depois Dário morrer e seu filho ascender o trono, como que funcionava? Eles invadiam a cidade, eles guerreavam contra aquele povo, aí eles tomavam aquele povo para si, a terra para si. Só que quando eles tomavam a terra para si, eles começavam a colocar os seus julgos, não vamos falar que é julgo, mas vão colocar agora a sua cultura da Pérsia a cultura da Pérsia no povo da Grécia. E o povo da Grécia, não concordando, eles se rebelaram contra eles. Eles se levantaram por não concordar com o rei da Pérsia, da cultura que eles estavam colocando sobre o povo. Então eles se levantam, ele começa a guerrear contra a Pérsia. E isso que fala que aqui, esses 180 dias, eles
estava com seus generais, estava com seus aliados, preparando de novo mais uma invasão na Grécia para tentar conquistar mais um território, sendo que o exército da Pérsia, tendo 157 províncias e tendo, uma multidão de exército, foi vencido por um povo pequeno e um exército pequeno da Grécia. Então, meus irmãos, isso aqui está me dando retorno, não estou conseguindo falar direito. Então, o povo da Pérsia foi vencido pelo pequeno exército da Grécia. E nós vemos aqui que na prova de Deus diz, eu estava tentando encaixar esse texto, não achei, que quando se levantasse um rei que tinha um exército maior do que o outro, Deus iria guerrear esse povo pequeno contra o exército grande. Que Deus não ia dar vitória a nenhum povo que tivesse um exército muito grande para vencer outro povo. Eu não achei esse texto, mas está na Bíblia, não sei se é em Deuteronômio, se é em Êxodo, se é em Josué, não sei. Mas tem um texto que fala que Deus é pequeno. Amém? Então você vê quando Josafá vai orar, quando vai orar que tem um grande exército vindo contra ele, o próprio Deus ele vai lá e entra na batalha e vence a batalha em prol de Ezequias, em prol de Josafá. Muitas guerras o Senhor gritou, porque tinha vindo um exército muito grande e o exército era pequeno. E qual foi o grande fracasso? Porque Deus viu a intenção da oração do rei da Pérsia e não permitiu que eles vencessem a Grécia. E foi um grande fracasso. Por quê? No tempo de Dário ele vencia as batalhas, vencia as guerras, mas ele era um cara que era humilde. Mas o seu filho, ele não é humilde. E daqui a pouco nós vamos ver sobre isso aqui. O banquete público ou outro exclusivo. Passando os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim e de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação. Além de bebida à vontade em uma festa programada para durar 7 dias, Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditavam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto, por seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres no palácio. Então aqui nós vemos o que o Assuero ele quis apresentar para aqueles que vieram convidados à festa. Lembrando, ele não convidou apenas as suas províncias, ele convidou todo o povo que vivia nessas suas redondezas. Por quê? Sabemos nós, que o povo de Israel é um povo que está dividido em várias nações. Por quê? Como que surgiram os samaritanos? O rei, ele entrava numa cidade, saqueava a cidade, pegava uma parte do povo e levava para outra cidade. Então havia uma mistura. O outro rei entrava, pegava parte do povo, botava em outra província. E assim havia essa mistura. Então você vê que a história de, quando você fala que os hebreus, os judeus, eles vão, tem até uma profecia sobre isso, que os judeus vão se juntar tudo de novo. Vão se unir tudo de novo. Isso aí será uma das revelações bíblicas, que é a parte que Jesus vai aparecer para os seus. Quando vai juntar os 144 mil, que está lá em Apocalipse. Mas não quero isso não, quero só falar para os irmãos, que é o seguinte, que essa festa tinha muitos povos misturados, não apenas só essas províncias, vamos aqui, gentias, mas também havia judeus misturados. Por quê? Quando o rei lançou o edito, quem ficou sabendo do edito do rei em ter virgens no palácio? Mardoqueu. Mardoqueu era o quê? E como que ele sabia desse edito? Se ele estivesse fazendo parte de alguma província delas. Então você vê que todas as partes foram participar dessa luxo, dessa ostentação, dessa bebida que o rei estava oferecendo para todos. Ele não quis excluir ninguém, ele fez para todos. Então você vê aqui que essa mais, os estudiosos vão acreditar que é essa Amestris. E vão dizer o seguinte, aí eu estava pensando assim, cara, por que quando o rei chamou ela para se apresentar no seu banquete, por que ela não foi? Não explica, porque até o próprio texto bíblico não fala o motivo que ela não quis se apresentar diante do rei. Só que tem alguns estudiosos que vão levantando algumas hipóteses. Por exemplo, uma das hipóteses vai dizer que ela é uma mulher muito rude, uma
mulher muito severa, uma mulher que sabe que não concordava com o reinado, uma mulher de duro coração. Esse é um ponto que eles pensam. Outro ponto pensa o seguinte, que era uma mulher, além de ser dessa forma, vamos dizer que essa mulher, a mestre, que pode dizer que é Vasti, vai dizer que ela, por 2 vezes, já enterrou 7 virgens, por 2 vezes, 7 virgens, ela enterrou viva para a adoração dos seus próprios deuses. Então, quando o rei a convida para o banquete, ela não vai, não é por causa dessas histórias aí que estão falando sobre essa mulher. E muitos daqui a pouco vão ver que não é essa, acho que não é essa mulher, a mestre. Amém? Então, quando fala aqui que ela ofereceu um banquete, foi o seguinte, ela em vez de estar com os oficiais lá embaixo, participando do banquete de rei, ela preferiu estar com as mulheres das províncias, dos príncipes, das princesas, lá em cima, separadamente, só entre as mulheres, não querendo participar daquilo que o rei estava oferecendo lá embaixo. Vamos lá, o convite à rainha. No 7º dia do seu bilhete, depois de beber bastante, as mulheres estavam em euforia, o coração deles estava alegre de vinho. Foi quando ordenou que trouxesse a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua formosura. Porque ela era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou a acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-los à presença. Aí um dos historiadores vai dizer o seguinte, que quando o rei mandou ela descer de coroa, era para descer nua. Ela teve que passear entre toda a província naquela festa, nua, para todo mundo ver a beleza dela, como está exterior, mas sem roupa, passeando por todo mundo para ver. Então, alguns estudiosos vão dizer que existia essa questão dela nua, passeando, e outros historiadores dizem o seguinte, que existia uma lei dos persas, que é o seguinte, que a mulher, ela não deveria ficar se apresentando, se mostrando para ninguém estrangeiro. Isso era uma lei que havia na Pérsia. Os historiadores vão dizer sobre isso, não conhecia da Pérsia, mas vai dizer que também existe uma lei, que por isso ela usou dessa lei para não ir para essa festa, porque tinha muitos estrangeiros. Não era apenas o povo da Pérsia, o povo dos irmãos. Era milhões de regiões, milhões, até alguns da Grécia que estavam participando daquela festa. Como ele tinha 157 províncias. Então ela não se apresentou de rei. Quando alguns historiadores dizem que ela tinha que ir na lua, e outros que dizem que existe uma lei que ela não tinha que se apresentar a sua beleza para uma forma estrangeira. Amém? Vamos lá. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas além da rainha nesse episódio. Fortes fontes extras bíblicas tentaram justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda e prevenção. Vamos lá. É uma pretensão do rei em apresentar em seu banquete. O uso de fontes bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, pode levar à prática da exegese, quando dá uma escritura no sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é, eu falei antes aqui para os irmãos, uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender o rei. Lembra que eu falei sobre a questão da mulher não se apresentar da forma que o rei queria para as nações estrangeiras? Então aqui, a narrativa é uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender o rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recado da rainha, principalmente se ela for com alguns imaginariam a mesma mestres, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Por quê? Astuta e sanguinária. Pelo rei ter feito tantas invasões, matado tantas pessoas, levado castigo a tantas pessoas, tantas províncias que ele tomou para cima para governar, talvez no coração dela, ela vai dizer o seguinte: o meu povo
Então, como eu vou me apresentar para esse povo que eu nem conheço? Que por mim tinha que estar todos mortos. Não é todo, mas por que vamos dizer isso sobre essa mulher? Porque estamos se referindo a mestres. A mestres. Isso mesmo. A mestres. E não a Vaste. Então, alguns teólogos vão levantar várias ocasiões. Mas, como nós dois estamos aqui, eu gosto muito da minha sogra quando ela fala assim: olha, eu sou muito radical, Josué. Vale o que está escrito. O que está escrito? Que a narrativa é o quê? Uma festa pública acontecia e a rainha se recusou a atender o rei. Ponto final. Não tem mais, não tem menos. Né? Então a gente não pode pegar nada que foge, né, da nossa literatura bíblica. Vamos lá, a aplicação da lei. A Suíra estava de fato sob a influência do vinho. Quando ordenou, isso aqui, irmão, é muito interessante. Isso. A Suíra estava de fato sob a influência do vinho quando ordenou a vida de Vaste. Mas sua decisão de depor do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Olha isso aqui, hein? Ó. Na festa, ele estava alegre por causa do vinho. E ele deu uma ordem para ela, para que eu possa apresentar ela diante do povo. Então ele estava bêbado. Talvez ele queria apresentar ela da forma que os historiadores vão dizer. Enfim. Só que ele esperou passar um tempo, largou a embriaguez e de uma forma não autoritária, olha o que ele fala aqui, ó. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta o seu eunuco sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos da lei e no direito do Medos e do Persas. Está lá no versículo 13 e 14. Capítulo 1, verso 13 e 14. Quem pode ler? Capítulo 1, verso 13 e 14. Perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele, agitar-se velhos na cena, os sete dos persas e do rei, que apresentavam os direitos do rei. Aí você vê que ele pediu um conselho, porque vamos lá, pelo rei, como ele ia ser, ó, como ele é um rei poderoso, como ele é um rei que causava medo em quem vê, por isso que é chamado de persas medos, porque ele causava medo nas nações. Então, por ele ter tanta autoridade, tanto poder, olha o que ele fez. Ele não agiu de cabeça quente. O que ele fez? Olha, ele, apesar da fúria, olha, estava furioso porque ela se apresentou. Por quê? Irmão, tinha uma daqui de 157 províncias. Imagina quanto povo estava lá, pastor. Bastante povo. E olha o que essa mulher causou por ele. Aí ele, ó, subornou a fúria. Subornou o procedimento. E em seguida ele falou: eu vou participar do meu banquete, vou fazer a sua festa, tratou todas as coisas que ele vai pedir nova Grécia, tratou tudo sobre isso. Depois, quando ele parou, ele, vamos para agora, eu preciso tratar algumas coisas. Olha o que ele fez. Foi na mulher? Não. Primeiro eu quero pedir conselho. Eu quero entender como funciona a lei. Ele foi lá, pegou seus conceitos, pegou seus princípios e falou: ei, como que funciona a lei? O que eu tenho que fazer? Como que for? Irmão, isso aqui é difícil a gente falar uma coisa que já está falando da outra situação. Isso aqui é tão interessante em que o edito que ele escreve, o edito que ele coloca, ele fala o seguinte: agora eu quero que esse edito não ocorra somente na minha cidade, mas em todas as províncias. O marido tem que ser uma cabeça da casa. A intenção é essa. Pelo constrangimento que ele passou, ele falou o seguinte: peraí, se eu for a rédea, se eu ficar com o constrangimento que ela falava,
diga em homens, toma a rédea da sua casa. Isso aconteceu. Aí, ó. A pergunta do rei demonstrava prudência, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido seu mandato. Assuero estava com uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria mulher? Está vendo aí? Você acredita aí? Você acredita? Você tem uma Maria que fez isso. Irmãos, aí não está falando aqui de história, né? Não, você respondeu depois. Vamos lá. Então ele colocou um decreto para todos que havia entre 117 províncias. Vamos lá. A 66 baixas. Isso aqui. Esse é o caso. Memorando um dos estados, a construção ao rei que depusesse baixas. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Porque a notícia deste feito da rainha saía a todas as mulheres, de modo que desesperarão seus maridos aos seus olhos. Olha isso aqui, por causa da influência que a Vasti tinha, homem do rei. Imagina se essa rainha pegar sobre todas as mulheres do rei. Como ficaria? Então, seria aquele modo de desprezo aos seus maridos. Isso provaria de respeito e de discórdia dos lares. O conselho de Nebucadnezzar agradou a Assuero e seus novos, e ele decretou a disposição de Vasti. Além disso, ele enviou a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Ele enviou cartas às províncias. Então ele enviou cartas para as 157 províncias. Irmão, imagina as pessoas na casa, depois daquele vexame que aquela mulher causou. O que falaram do rei que entrou na casa? E ela depois recebeu uma carta dizendo: olha, que cada homem fosse senhor da sua casa. Aí eu falei assim: às vezes eu gosto de registro que não coloca algo para a gente trazer para o nosso gente hoje. Aí eu pensei aqui para falar sobre isso aqui. E quando eu li por 3, aí eu vi aqui em cima que eu ia falar. Aqui, ó. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. Olha o princípio. O homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. O homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Isso aí você vai para diácono, vai vir para presbítero, vai vir para pastor, vai vir para bispo, para todos aqueles que são liderança da igreja. Como você vai para a casa de Deus se a tua casa não está organizada? Então fica uma dica para a gente. E acabei dizendo isso, que aqueles que são casados, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Então, meus irmãos, temos que ter esse princípio em nós. Olhar nossa casa, a gente agir com cinto, uma madeira na mão para bater. É uma estratégia com sujeição. Eles entenderem quem é o cabeça da casa. Quem é que governa, quem é que manda. Não é com uma vara na mão ou um chinelo na mão. As suas atitudes, aquilo que você conhece com seus filhos, vocês conseguem manter isso em sujeição. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Esther, a judia sendo a rainha Esther. 4 anos depois, agora porque eu sei lembrar, você vai acabar dando uma tela para todo mundo, hein? Ó, 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Vamos lá? A destruição quase total das forças das persas na batalha de Salamina, ano 480, forçou o seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti do que ela havia feito e do que havia decretado. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, eu entendi o motivo da perda que ele teve. Qual foi o motivo da perda que ele teve? Imagina a cabeça dele.
dele, pensando naquilo que a mulher tinha feito em casa, deixando o que passou, e agora ele tinha que enfrentar uma guerra, uma batalha. Então, mulheres, vamos ter sabedoria. Sabedoria em falar, sabedoria em agir, sabedoria em tratar o seu marido. Por que sabedoria? Porque o seu marido vai enfrentar uma guerra, o seu marido vai enfrentar uma batalha diária, que é o que? O trabalho, o patrão, vai ter que enfrentar um monte de coisas, situação do trânsito, vai no ônibus, vai no trabalho, pessoas endemoniadas se apresentando, querendo tirar a paz. Se a mulher não for sábia, o marido chega em casa, pronto. O marido pode até perder uma batalha por sua causa. E maridos, uma coisa, não nada. Respeitar sua esposa, amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E mesmo assim, fez o quê? Deu a vida por ela. Irmão, eu vi um dia uma menina, ela dando entrevista. Viu o vídeo da menina dando entrevista? Ela falou o seguinte, perguntando para ela, vem cá, como que é que você quer o seu esposo, o seu marido? Ela falou assim, olha, eu quero que ele ama meus defeitos, Eu quero que ele me ama nas minhas dificuldades. Eu quero que ele me ama quando eu for chata. eu quero que ele me ama quando eu for assim, quando eu for assado. Começou a dar vários Exemplos mal dela mesmo. Aí eu falo assim, mas por que tu quer que eles amam você assim? Porque a igreja de Cristo, o povo que Deus escolheu, ele amou tanto que ele deu a própria vida por ela. Então, meu marido não tem que apenas me amar pelo meu corpo, pelo meu rosto lindo, pela minha pele bonita. Ele tem que me amar em tudo. Ele me ama em tudo, ele vai dar a vida dele por mim. Então, mulher, quando você escolher alguém, não escolhe com a melhor aparência, ou que é lindo, que é bonito. Não dá, né? Gato tem unha, e vai fazer arranha? Então, quer escolher um marido para você? Escolha um marido que pareça com Jesus. Porque eu tenho certeza, não tem aparência, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Tem que ser assim, meus irmãos. A pessoa escolhida por Jesus. Tem uma história que o pastor coloca numa música que fala que tinha um homem na igreja que era feio, feio, feio. feio. Só que quando ele abala no sinal, eu tinha um menino daquela linha da igreja, pastor. Qual é a música? O cara que tinha bala e a mulher não queria ele. Aí vai dizer que esse cara ele continuou vendendo a família, continuou falando com ela falando que era pobre. É a ovelha, o gato e o cordeiro. Oi? É a ovelha, o gato e o cordeiro. A ovelha, o gato E o cordeiro. e o cordeiro. Aí esse cordeiro, a gente já falava, né? Com sinal, estava lá vendendo suas coisas, conquistando as suas bem materiais, dando em cima da cordeiro que é. E a ovelha que é a ovelha? É a ovelha? A ovelha. Aí a ovelha não quis. Aí quis casar com o gato. Aí de repente, um dia ela casou com o gato, começou a apanhar, começou a apanhar ela. Depois passou um cara, né, com um carro bonito, para trabalhar na casa desse. O cara estava vendendo uma bala. O gato e o cordeiro. Ela estava em cima dela, ela queria, até a mãe dela falou, né? Não, você vai para casa da minha filha. Aí ela foi e casou com um gato, que era filho do vereador. O filho do vereador largou ela empuxada, a tia dela todo dia e foi embora. Aí um dia ela voltou para a igreja e perguntou pelo cordeiro. Aí ela falou, vai para a casa dele. Perguntou o cordeiro, ele estava vendendo bala, o carro parou, a mulher viu muito milionária, o cara gostou dele, casou com ele e agora ele é milionário. Então, meus irmãos, escolha bem do seu companheiro. Amém? Às vezes eu fico olhando assim, tem cara olhando para minha esposa assim, aí eu falo assim, cara, foi de Deus. Porque a gente passa por altos e baixos, a gente não separa um do outro, permanecemos juntos. Então, meus irmãos,
as mulheres, quando eu for casar com alguém, lembra que haverá momentos que vocês vão estar lá em cima e momentos que vocês vão estar lá embaixo. Aí, vamos ver se ama ou se não ama. É que a gente vê. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem tudo ao contrário. Aí você vê se o casamento é de Deus ou não. Então, por exemplo, quando eu vou escolher, escolha bem. Escolha bem. Vamos lá. Assim, a sociedade do seu certo, mais próximos, a sua exercício escolher a mão da rainha. Então, porque aquela Vasti, ela recusou seu convite, então ela deu lugar para a outra. Vou falar com você também. E vigia, meus irmãos. Vigia. Quem não dá assistência, abre concorrência. Então, dá assistência, minhas irmãs. O sol passando por aqui. Amém? Vamos lá. Universo da escolha. Universo da escolha. Vamos lá. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, a Sônia decidiu escolher a rainha entre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racional ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum destes detalhes fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado a muitas moças levadas a Suzano. Mardoqueu era para o seu palácio e com ele a ministério. E cada filho levada à casa do rei, e Esther sobre os seus cuidados diários, guarda das mulheres, de logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esther, além de se apressar em dar os seus efeitos e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, havia de passar o melhor para a casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Então, se você for pegar isso aqui, você vai entender, né? Depois que você lê o texto de Esther por completo, você vai ver depois que levantaram ocasião para destruir o povo dos judeus. E isso foi feito, por isso que Deus colocou Esther lá dentro do palácio. E depois Deus colocou uma mão no coração do rei, em frente a Esther, para que livrasse o seu povo. Então, tudo havia um propósito de Esther de estar naquele palácio. Vamos lá, qual é esse de Esther? Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual é o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo. Já que não havia restrições étnicas no processo de escolha da nova rainha, mesmo sem entender o motivo da proibição de Esther obedecer a risca à ordem de Mardoqueu, ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação em estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses da preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença do açoeiro, o rei amou de Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em seu lugar, no lugar de Vasti. Então, nós vamos ver aqui a obediência de Esther. Que obediência é essa? A obediência de não declarar de que povo ela era, sem mesmo ela entender e sem mesmo ela perguntar o motivo daquela ordem de Mardoqueu. Mas vamos entender aqui, meus irmãos. Nós aprendemos aqui nas aulas passadas. Nós falamos aqui sobre como Deus, um dos principais missionários da Bíblia, que foi o nosso Deus, primeiramente. Aí nós aprendemos aqui que quando Deus ele escolheu o povo de Israel, a Bíblia diz que ele amou o povo de Israel e colocou esse povo como, você lembra aqui? Como modelo para as outras nações. Mas quando nós vamos entender a história, não percebe essa prática de Deus com o povo. Mas se pararmos para pensar, começa a fazer sentido em ser modelo. Por quê? Qual era a intenção de Deus tornar Israel como modelo?
observar os judeus, ao observar o povo hebreu, tinha que dizer o seguinte: nossa, esse povo é tão diferente, esse povo tem um Deus que rega por eles, esse povo tem um Deus que trabalha por eles, esse povo tem um Deus que é assim, que é assado. Poxa, esse Deus, eu quero ser que nem esse povo. Então, o Israel seria um modelo de aproximação dos povos para Deus. Como diz, quando alguém se põe num lugar para o outro, como Jesus fez, servir de expiação. Então, o povo de Israel seria servir de expiação para as outras nações. Que expiação é essa, José? Talvez falar sobre aquela morte por cordeiro para aquela nação de pecados. Então, o povo de Deus ia lá, o povo de Israel ia receber, e Deus ia não apenas perdoar o pecado de Israel, mas também de todo o exército, de todos os povos que havia à sua volta, que reconhecesse o Deus de Israel. Então, olhando esse ponto em que nós estudamos aqui nas aulas passadas, e se nós formos parar para pensar, todas as lições da CPAD, além de seguir um cronograma, e talvez essa revista está ligada a essa revista também, então nós vamos entender o motivo que o orador deu uma ordem para Esther, dizendo o seguinte para ela: não fala de onde você é e de onde você veio. Não fala para eles. Fique em silêncio e acabou o assunto. Então ela obedece. Vamos lá. Por que, meus irmãos? Porque se Esther falasse que ele era judia, talvez todos eles iriam lembrar de quem? Do povo de Israel. Tudo que aconteceu com o povo de Israel, tudo que o povo de Israel já fez, tudo que o povo de Israel já enfrentou. Então, talvez ela seria expulsa do palácio. Talvez. Por que, meus irmãos? Vamos entender. Porque o povo de Israel, por ser um povo escolhido, quem sabia que é nosso inimigo? Diabo. Não é não? O diabo. Então, vamos lá. O que Israel fez com os povos que iam atacar ele? O que Israel fez com os povos que iam atacar ele? Não dava? Não. Fazia nada. O povo de Israel só passava e numa guerra coletiva. Mas as nações que viviam o povo de Israel falavam assim: esse povo aqui era do outro Egito. Vamos guerrear contra eles. O povo de Israel não fazia nada. O povo de Israel só queria passar. Só queria ir para a guerra coletiva. Mas aí o povo entendeu que era eles, que iam libertar eles. A pergunta é o seguinte: olha, por que os povos se levantavam com Israel? Porque Israel e eles eram filhos de Deus. E o diabo sabia disso. E como todos os povos serviam o diabo, o que eles faziam? Guerreavam com Israel. Sem nenhum motivo, só porque Israel. Isso porque o diabo colocou no coração deles algo para tentar destruir o povo de Israel. O povo escolhido. Então imagina agora a Esther naquele ambiente ali, dizendo que ela era uma judia. Talvez nada iria acontecer. Talvez nada iria acontecer. Mas poderia começar a haver uns derrões dentro daquele lugar. Isso é assim em qualquer ambiente, meus irmãos. Quando alguém sabe que você é crente no seu trabalho, se separa. Não estou dizendo para você não falar que você é crente, você tem que falar assim. A Bíblia diz: se você se envergonhar em dizer que você é cristã, então Deus terá vergonha de você naquele grande dia. Está na Bíblia, Senhor. Então nós temos que dizer sim que nós somos cristãos, nós seguimos a Deus, nós somos crentes, nós somos de uma igreja, nós temos cargos eclesiásticos, não importa os derrotas que vai acontecer. Você tem que não ter vergonha daquilo que você foi chamado para exercer. Então, meus irmãos, você foi obediente, Esther, não por conta que você era. Então ela foi obediente. Obediente também ao antigo e obediente também diante do rei. Então a obediência está acima de tudo. A obediência, meus irmãos, está acima de tudo. Então seja uma esposa obediente, seja um marido obediente, seja um filho obediente. Porque você sendo obediente, Deus, Ele vai guerrear as suas lutas e as suas batalhas.
Vamos aqui na nossa conclusão. Isso, são 10 para 6 aqui. Vamos para a nossa conclusão aqui. Esther havia chegado ao posto em que o tempo oportuno seria um instrumento para cumprir o propósito divino. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar na nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meus irmãos, na aula de hoje nós aprendemos aqui sobre o início, da história de Esther, sobre Vashti, que ela recusou o banquete, e por recusar o banquete, agora ela foi tirada do seu lugar de evidência e deu um lugar para Esther. Então, meus irmãos, quando o rei, agora vamos voltar aqui para a nossa verdade, nós vivemos. Então, quando o rei, meus irmãos, fala assim: olha, minhas irmãs, ou meus irmãos, se apresente, fala, prega, canta, profetiza, dirige a palavra, vai alguém, obedeça a palavra de Deus. Não manda Deus querer usar outra pessoa, é você mesmo que Ele quer usar. Então, meus irmãos, eu não posso só parar com a revista, só ensinar sobre isso aqui, sem trazer algo do nosso cotidiano aqui na igreja. Então, quando o rei, nosso rei, que é Jesus, nosso Deus, Ele nos dá uma ordem para executar, que nós não venhamos fazer que nem Vashti, que nós venhamos ser que nem Esther, se apresentar e exercer aquilo que Ele nos outorgou a fazer. A Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que bota a mão no arado e olha para trás. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Então aquilo que você foi chamado para fazer, faça. Porque o próprio Deus é Ele quem está te ordenando. Foi Ele que deu nas suas mãos. Foi Ele que deu para você fazer. A sabedoria que Ele deu foi para você. O entendimento foi para você. Então, se foi para você, Ele vai usar você para exercer aquilo que Ele colocou sobre suas mãos. E se você querer tirar a mão, querer sair, querer abandonar, querer largar, a própria Bíblia diz: não sou eu. Ele não tem prazer em você. Não tem prazer em mim, se você querer abandonar. Eu posso não saber falar direito, eu posso não saber expressar direito as palavras, mas quando Deus manda, eu tenho que obedecer. Amém, meus irmãos? Então, que vocês possam virar com esse ensinamento do dia de hoje. Amém? A próxima lição na semana que vem. Vamos para a pergunta antes. Vamos lá, a pergunta aqui antes. A pergunta, vamos lá. Qual a diferença entre o banquete de Assuero e o de Vashti? Isso aí, um restrito e um público. Qual o procedimento adotado por Assuero para decidir o futuro da rainha? Conselho dos sábios. Que resolução foi acompanhada do seu decreto da disposição de Vashti? Quais os critérios para a escolha de uma rainha? Não havia rejeição. Não havia rejeição. Mas o quê? Virgem e formosa. O que se destaca na obediência de Esther? É isso aí, mesmo sem entender, ela obedece. É isso aí. Mesmo sem. Vamos lá. Na sessão da aula que vem, vai falar sobre a resistência. A resistência de Mardoqueu. Nosso pastor aqui, teve um dia que me falou aqui sobre Mardoqueu. Então nós vamos aqui aprender sobre a resistência de Mardoqueu. Então, meus irmãos, vamos aí, tá? Peço para os irmãos aí estudarem os devocionais da semana, lerem os devocionais que vão vir da semana. E o texto da semana que vem vai ser: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, porque transpassa o mandado do rei. Amém, meus irmãos? Então vamos discutir sobre a resistência de Mardoqueu. Amém? Então, nessa oportunidade, em nome de Jesus.
irmãos? Amém. Glória a Deus, mais uma lição, né? Eu gostei dessa última pergunta, né? Mesmo sem entender, ela obedeceu. Gostei desse negócio. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nesta tarde, Senhor, de aprendizado da Tua Palavra. Senhor, ficamos um tempo aí, Senhor, sem esse ensino, Senhor, que é fundamental, Senhor, é uma base, Senhor, para nossas vidas, o estudo da Tua Palavra. Senhor, e hoje, Senhor, Pai, depois de tanto tempo, algumas pessoas não dão satisfação, outras, Senhor, simplesmente dizem que não vão, não falam por quê. Senhor, Pai, e alguns ainda, Senhor, insistem, Senhor, Pai, em continuar no mesmo erro. Eu, Senhor, Pai, estou debaixo de uma direção, meu Senhor. Pai, o que eu pude fazer, Senhor, Pai, eu fiz, e agora eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha fazer, Senhor, aquilo que Tu tem para fazer. Senhor, nós pregamos aqui essa semana que, Senhor, Pai, agora foi confirmado aqui, Senhor, que a obediência gera frutos. Eu vi, Senhor, a raiz de terra chegando diante do rei, Senhor, que tinha um edito, Senhor, Pai, já preparado, Senhor, para a morte dos judeus. Mas, Senhor, conforme aquela moça foi obediente, ela entrou diante da presença do rei. A sentença para ela, Senhor, era a morte, que ninguém podia entrar na presença do rei sem que fosse chamado. E ela entrou, e a sua palavra diz que o rei aponta para ela o seu cetro e dá, Senhor, Pai, da Tua graça dela poder chegar e apresentar a sua causa. E apresentando a sua causa, Senhor, diante do rei, a sua palavra diz que o rei agora vai fazer justiça por aquela mulher. Senhor, Pai, o que eu mais tenho falado aqui, Senhor, Pai, é a respeito da obediência. Senhor, Pai, porque vai gerar frutos na nossa vida, Senhor, em todas as áreas. Senhor, Pai, eu entendo, Senhor, que o processo, Senhor, eles podem ser breves ou podem ser longos. A escolha é nossa, Senhor. Foi assim com o povo de Israel que foi tirado do Egito. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça, Senhor, essa igreja entender, Senhor, que nós estamos em crescimento, nós estamos avançando. Nós estamos, Senhor, entrando em um novo nível, Senhor. Mas para isso, Senhor, ninguém pode ficar para trás. Então, Senhor, dá maturidade espiritual, dá entendimento, dá sabedoria. Senhor, hoje foi falado aqui de sabedoria, eu prestei atenção em tudo que foi dito aqui, Senhor. Pai, então, em nome do Senhor Jesus, que os ensinamentos que estão sendo dados aqui por mim, pelos demais irmãos, pela sabedoria que tem dado ao presbítero Josué no ensino da Tua palavra, Senhor, surta o efeito, Senhor, ao qual o Senhor tem designado, Senhor, para as nossas vidas. Eu entrego, Senhor, Pai, a cada estudante da escola dominical em Tuas mãos, os nossos irmãos, Senhor, que têm sido assíduos nos cursos semanais. Senhor, dá graça, Senhor, fortalece, sustenta. Senhor, Pai, reveste, Senhor, do Teu poder, da Tua glória, para que o diabo não encontre brecha, legalidade para agir, Senhor, nas nossas vidas, na nossa família. Te apresentamos também, meu Senhor, o nosso irmão Carlinhos, Senhor, Pai, que está lá, Senhor, Pai, no hospital, agora passando alguns procedimentos. Senhor, tem entrado em contato comigo, já fez a tomografia. Deus está agora, Senhor, passando por um novo processo. Pai, toma Teu filho em Tuas mãos, Senhor, que ele está lá sozinho, Senhor, não tem um parente, não tem ninguém. Senhor, Pai, ele está se virando lá do jeito que pode, meu Senhor. Mas eu creio, Senhor, Pai, que o Senhor não deixa os Teus filhos sozinhos. O Senhor tem liberado milícias de anjos, Senhor, para estar cuidando dele naquele lugar. Senhor, seja glorificado através da cura, Senhor, do Teu filho. Manifesta do Teu poder, da Tua glória, meu Senhor. Ó Pai, se for da Tua vontade, arranca ele daquele lugar, Senhor. Restaurado, Senhor, restituindo da sua saúde. Senhor, que ele possa, Senhor, voltar para a sua casa, Senhor, Pai, em nome de Jesus. E com relação a nossa irmã missionária Sheila, Deus, eu estou, Senhor, entendendo, Senhor, muito bem o processo, porque Tu já tem falado comigo, Senhor, nas madrugadas, Senhor. Então, meu Senhor, que se cumpra o Teu querer, a Tua vontade na vida da Sheila, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome café, converse um pouquinho.